Glória a Deus que nos dá a oportunidade de vida, de mais uma manhã poder estar na presença de Deus. Sempre grato a Deus pela oportunidade. Porque se pararmos para pensarmos a respeito da vida, as Sagradas Escrituras nos demonstra em várias e inúmeras passagens de que a vida na face da terra ela é muito curta. E por consequência de ser tão curta, as pessoas acabam que por si próprio esquecendo de viverem as suas vidas. Elas acabam vivendo muitas das vezes por aquilo que as pessoas aparentemente querem que os mesmos vivam. Boa coisa é quando nós deixamos de viver essa vida nossa de pecado, de transgressão, de afligir a palavra de Deus, quando nós passamos então a vivermos uma vida de comunhão para com Deus. Eu quero falar aqui um pouquinho a respeito da sabedoria. O que é sabedoria? O ato de saber. Existe um dos conselhos mais lindos das Sagradas Escrituras pelas quais o homem denominado o homem mais sábio de Israel fora este que deixou escrito para o seu filho Salomão, que era Davi. Davi, já na época em que ele sabia que ele iria partir para Deus, ele vai chegar diante do seu filho Salomão e vai dizer: eu vou para a terra dos meus pais. E ele deixa um conselho muito lindo para o seu filho. E este conselho é um conselho muito glorioso para com as nossas vidas. Ele vai dizer para Salomão: sê tu, pois, homem. O que é ser homem? Muitas vezes nós tentamos levar para o lado da masculinidade. Ser homem aqui não quer dizer que uma mulher, por exemplo, ela não esteja enquadrado neste ato pela qual a palavra de Deus dada a Salomão não possa ser usufruído na vida de uma pessoa. Seria a mesma coisa de nós olharmos para alguma mulher e dizermos para ela: use de sabedoria, sê tu, pois, mulher. Quando nós deixamos os embaraços de Deus que tão de perto nos rodeia, nós passamos então a vivermos uma vida respaldado pelas Sagradas Escrituras. Nós tornamos umas pessoas um pouco mais sábias. Nós nos tornamos umas pessoas mais educadas. Umas pessoas com um grau de visão diferente das demais. Porque a visão das pessoas que vivem no mundo, quando eu digo que vivem no mundo, é as pessoas que vivem na prática do mundo. Que vivem na libertinagem, que vivem uma vida secular, fazendo coisas que desagradam as Sagradas Escrituras. Coisas que está escrito na palavra de Deus que desagrada ao coração de Deus. Haja visto que existem pessoas que vivem desta forma.
E por consequência disso aí, elas chegam muitas vezes diante de Deus e chegam para questionar a Deus por que é que nós estamos enfrentando tal situação. Eu aprendi ao longo da minha vida que existe praticamente 3 tipos de sabedoria. Existe a sabedoria, aquela sabedoria pela qual nós nos empenhamos, através de livros, através de coisas da natureza, nós conseguimos adquirir sabedoria. Sabedoria estudada. Nós passamos a estudar, até que nós conseguimos. Por exemplo, nós crescemos e quando nós entramos no pré, nós não sabemos praticamente nada. Mas com o tempo, através dos livros que forem estudados ali, nós passamos então a termos uma percepção diferente da realidade de Deus. E essa percepção, ela é dada a todo mundo, sem sombra de variação e nem dúvida. Basta nós o quê? Termos uma família, nos cadastrarmos nas escolas para que nós possamos estudar. E por sim, assim segue a vida. Agora existe a sabedoria adquirida. A sabedoria adquirida, ela é muito linda. Por quê? Porque para se adquirir esse tipo de sabedoria, é necessário de que você esteja ao lado de pessoas sábias. A própria palavra diz que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o louco, ele constrói sobre a areia. Nós que somos pedreiros e entendemos do que se diz respeito à área da construção, nós sabemos que se nós pegarmos um terreno que não está muitas vezes apropriado no momento para fazer-se uma edificação sobre o mesmo, há uma grande probabilidade de que se você construir uma base, possivelmente uma casa, em um terreno que não é forte, que não é rochoso, que não tem a sua estrutura preparada para receber uma base de uma casa, a probabilidade daquela casa cair é muito grande. E a sabedoria adquirida é muito interessante, por quê? Porque nós passamos então a convivermos com pessoas que têm este tipo de sabedoria. Por exemplo, tem pessoas que são mestres na área de pedreiro. Alvenaria, você viu o tijolo do cara sentado, você fala assim, pô, o cara consegue sentar um tijolo no plume, no nível, no alinhamento que é tremendo. E nós conseguimos adquirir porque se nós estivermos ao lado dessa pessoa, há uma grande probabilidade dessa pessoa estar constantemente nos corrigindo. Não, não faça desse jeito não, hein? Faça assim, ó, do jeito que eu estou te mostrando. Aí nós passamos então a adquirirmos a sabedoria dele. Quanto mais nos aprofundamos a estar do lado desses tipos de pessoas, mais sábio nós nos tornamos. E a nossa parede, por exemplo, quando nós levantávamos, talvez não era tão bonita como é no dia de hoje, depois de que nós tivemos uma relação com esse tipo de pessoa. Por exemplo, eu fiz um curso de soldador na cidade de Cruzeiro. Existia a aula teórica e, por sua vez, a aula prática. A aula prática, ela nos ensina a praticarmos ali. Só que ali são algumas horas pelas quais nós conseguimos aprendermos através daquele que tem a sabedoria.
Só que termina o curso, nós não praticamos. E ao passo de que nós não praticamos, nós iremos esquecer como se faz um cordão de solda perfeito. Por isso que existe a sabedoria adquirida do ser humano. Se você parar do lado de uma pessoa, por exemplo, um serralheiro, que sabe pegar o paquímetro, por exemplo, o metro, a trena, sabe usar muito bem uma lixadeira, abrir um arco de sé, de solda. Se você está constantemente do lado dessa pessoa e essa pessoa ela consegue fazer um serviço bom, a probabilidade de você tornar-se uma pessoa igual à mesma é muito grande. Mas isso não é para ser usado como regra, porque isto, como eu disse no princípio, Salomão, ele recebeu o conselho do seu pai, mas só que ele não colocou em prática. O conselho do seu pai para ele é: sê tu, pois, homem. Então a sabedoria adquirida, ela é muito interessante, porque nós estaremos ao lado de alguém que já sabe com perfeição fazer aquilo. Mas só que se nós não colocarmos em prática aquilo que nós adquirimos, ao visualizarmos aquela pessoa fazendo, de nada adiantará. Vou te dar um exemplo nas Sagradas Escrituras. Jesus ele vai como missionar as suas respectivas pessoas que estariam ao seu lado, 12 discípulos ou 12 apóstolos. E eles estariam ao lado de Jesus, aprendendo com a própria sabedoria o que é tornar-se sábio. Vou te dar dois exemplos de dois discípulos que estavam ali. Um discípulo por nome de Judas Iscariotes. Judas ele teve a oportunidade de adquirir sabedoria ao lado de Jesus. E um conselho que eu sempre dou para aqueles que estão dentro da casa de Deus é de que essas pessoas possam sempre procurar pessoas que estejam num nível espiritual mais elevado do que o seu. Nunca ande com pessoas que possa fazer com que você venha esmorecer. Mas ande ao lado de pessoas que façam com que você venha ter vida espiritual com Deus. Que vai te ajudar a ter prática de leitura bíblica. Que vai te ajudar a ter comunhão com o próximo. Pessoa que vai te ajudar a orar. Pessoa que vai te ajudar a ter vigilância. Isso é sabedoria. Então Judas ele teve a oportunidade. Aí as pessoas perguntam: Jesus errou ao escolher Judas ou Iscariotes para ser um dos discípulos da comitiva? Não. Jesus ele era a própria sabedoria em pessoa. Mas sabe o que acontece? Existe um ditado aí que a oportunidade ela não volta atrás. As oportunidades, se nós não agarrarmos as oportunidades, elas nunca mais voltarão para nós. E a pior coisa de que talvez o próprio Jesus Cristo fez, mas sobre o seu consentimento, porque ele sabia o que ele haveria de fazer, Jesus ele fez sabendo de que ele tinha a sabedoria para poder tomar conta da área financeira, daquilo que eles arrecadavam. Jesus ele sabia que Judas era a pessoa certa para estar ocupando aquele lugar. Mas só que Judas o Iscariotes, ao decorrer
do tempo, a ambição foi acabando lhe tirando o foco da realidade que Deus queria para ele. Judas, ele viu uma grande oportunidade. E através dessa oportunidade, ele lançou a sorte. Mas só que Deus sabia de todas as coisas, Jesus sabia de todas as coisas. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando aquela mulher invade a reunião e quebra o vaso de unguento, que era o dinheiro de trabalho de um ano de um trabalhador, Judas vai indagar dizendo, por que não se vendeu isso aí, esse nardo, e deu-se aos pobres o dinheiro? E a Bíblia vai dizer que não era preocupação para com os pobres, é porque ele era ladrão. Então a sabedoria adquirida de pessoas que estão ao nosso lado faz com que nós venhamos termos a percepção se nós podemos colocar tal pessoa para exercer tal função ou não. E isso é muito interessante, de que o Espírito Santo nos revela se nós orarmos a Deus. E quando nós oramos a Deus através do Espírito Santo, ele nos mostra, você pode ter a plena certeza e a convicção de que você não vai ter problema. Mas sendo Jesus conhecedor de todas as coisas, então por que Jesus colocou Judas? Porque estava escrito que um deles haveria de trair. Para cumprimento da palavra, então, Judas, ele vai trair a Jesus com 30 moedas de prata, sempre pensando no dinheiro, nunca olhando em prol do ser humano. E existe o terceiro tipo de sabedoria que eu gosto muito. Esse é o tipo de sabedoria que você aprende se isolando. É verdade, lindão? Tchau. Beijão. Com Deus. Existe a sabedoria de que você aprende se isolando. Essa sabedoria, ela não é terrena. Você não adquire através dos livros e muito menos de pessoas que estão ao seu lado. Esse tipo de sabedoria, ela vem do céu. E ela é revelada pela terceira pessoa da Trindade, através do Espírito Santo. Por que é que eu tenho observado e visto que existe uma certa constância de pessoas que estão dentro da casa de Deus, de que elas não têm muitas vezes um alicerce muito bem construído? Não é porque essa pessoa não quis se tornar uma pessoa melhor dentro da casa de Deus. Não é por causa disso. A vontade até era muito grande. Mas o problema é as escolhas que nós fazemos ao decorrer do tempo em que nós estamos servindo a Deus. E isso faz toda a diferença. São pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que conseguem tirar do tempo que não tem o tempo. Preste atenção, elas conseguem tirar do tempo em que ela não tem o tempo para buscar a Deus. Este é o tipo de pessoa pela qual nós devemos estar constantemente do lado. E é esse tipo de sabedoria, que é a terceira pela qual estou vos falando, ela se adquire de uma forma muito simples. É isolando-te dentro do teu quarto. Ah, irmão Rodrigo, então eu vou me tornar uma pessoa depressiva. Não.
Eu não estou falando para você isolar-se dentro do seu quarto e ficar com pensamentos em coisas do mundo ou coisas parecidas com tal. Mas para você se isolar-se dentro do teu quarto e passar então a ter uma comunhão com Deus. Então você vai ver que a esfera do seu ambiente, da sua casa, se tornará diferente. Porque a própria sabedoria, através do Espírito Santo, estará ao seu lado, fazendo com que você haja prudentemente nas suas escolhas. Certa vez, por consequência das Sagradas Escrituras, por consequência, depois da morte de Salomão, Roboão ele passa então a ter o privilégio de estar à frente das 12 tribos de Israel. Então a Bíblia diz que ele aparentemente vai usar da sabedoria. E ele vai ter com os mais velhos, pedir conselhos. As cãs brancas, os cabelos brancos, não são em todas as pessoas não, viu? E algumas pessoas mostram sabedoria. Então a Bíblia diz que eles foram até os mais velhos. E os mais velhos vai aconselhar então a Roboão dizendo assim: Roboão, se tu de certo disser que vai aliviar o jugo do peso pela qual o seu pai, Salomão, colocou sobre a nação dos israelitas, eles em todo tempo serão teus servos. Mas todavia, se você não usar de sabedoria, eles irão ir contra as suas palavras. Então ele vai deixar os conselhos daqueles que são os mais sábios de Israel e vai procurar conselhos com os mais jovens que viveram junto com ele. Preste atenção nisso. Então quando ele vai aos seus amigos que viveram junto com ele, os seus amigos vão dizer para ele: Roboão, dize-lhes as seguintes palavras aos israelitas: que o seu dedinho mindinho, seu dedo menor, ele é mais grosso do que o lombo dos seus pais. Se o seu pai Salomão vos castigou aos israelitas com açoites... Oi, lindo. Olha lá, dá tchau pros irmãos lá. Deixa o pai terminar de falar. Depois o pai brinca com você, tá? Bom. Então ele vai deixar os conselhos dos mais velhos e vai ter com os mais jovens. Então se o dedinho mindinho era mais grosso do que os lombos de Salomão, ele vai dizer outra coisa que vai pesar naquilo que ele disse. Por isso nós temos que ser sábio naquilo que nós falamos. Com todo mundo. Porque depois que você lançou palavras, são como penas jogadas ao vento. Você não consegue catá-las novamente. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque penas lançadas ao vento faz com que casamentos sejam destruídos, faz com que haja discórdia entre pai e mãe, entre filhos, briga entre irmãos. E isso é muito ruim. Porque a Bíblia diz que uma casa ou um reino dividido, ele não consegue subsistir. Então os mais novos vai dizer para ele: olha, fala assim, se o seu pai vos castigou com açoites, você vai castigar eles com escorpiões.
Para que ele foi fazer isso? Então diz a palavra de Deus que Deus já havia separado um homem por nome de Roboão. Roboão, no tempo de Salomão, ele fugiu porque ele não gostava de Salomão. Salomão procurou matar aquele jovem por sua vez, mas ele foge. Então Roboão, ele vai entrar no cenário dessa história, por quê? Porque quando os conselhos não são sábios, o que acontece? A pessoa vai embora, a pessoa saiu fora. Aí não tem como mais você correr atrás, tentar pedir perdão. Infelizmente as águas passam. Para diante de um rio para você ver, só se o rio for morto. Rio vivo, a água passa. Nós vivemos num mundo físico vivo. As oportunidades passam, a nossa vida passa, a beleza passa, a formosura passa, a sua robustez que você hoje tem, forte, pampudo, passa. Um pouquinho você sente uma dorzinha na coluna, uma dor na perna, tudo isso passa. Mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Se a palavra de Deus não há de passar, eu prefiro ficar com o que está escrito nela. Porque ela é o meu guia para a minha vida. Quando eu medito nas Sagradas Escrituras, eu tenho a compreensão se eu posso fazer ou se eu não posso. Se eu vou transgredir a Deus ou não. Não digo nem ao homem, porque o homem é pecador igual a nós mesmos. Se nós estivermos com os nossos olhos postos sobre o homem, nós iremos cair. Radassa, esse tijolo, já falei pra você, se cair no pé ele machuca e pode parar, vai arrumar o tijolo tudo no lugar de novo, hein? Pode parar, vai arrumar o tijolo tudo no lugar. Agora. Então a Bíblia diz que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E pequenas coisas fazem com que nós venhamos perder a nossa bênção. Moisés, ele teve a responsabilidade de levar mais de 1 milhão de pessoas para o deserto. E muitas vezes nós começamos a pensar, por que Moisés ele irava-se tanto? Sabe por quê? Porque carregar fardo das coisas de Deus sozinho é muito perigoso. Mas só que quando Deus ele coloca Moisés no Egito, ele adquire a sabedoria humana através dos livros. Sabedoria humana, astrologia, ciência. Moisés, ele era doutorado. Não sei se você sabe, mas poliglota. Quando a Bíblia diz que ele era pesado em língua, não é porque ele não tinha noção do que ele falava, não. Isso aí é outra história. Então, quando Moisés está no Egito, ele está adquirindo a sabedoria dos livros. Mas só que Deus ele vai levar ele para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele casa com Zípora. E através do seu sogro, Moisés vai adquirir a sabedoria adquirida de homem, de pessoa para pessoa. Quer que eu vos prove a respeito disso? Moisés estava irado certo dia. Então seu sogro disse para ele: Moisés, deixa eu te dar um conselho para você. Olha como é que ele é sábio. O sogro de Moisés. Eu tenho observado, Moisés, que você não está tendo tempo, Moisés,
de estar ao lado da minha filha, por causa dessa grande multidão que está ao seu lado. Olha que bonito isso que Deus me revelou agora. Então, Moisés, você está deixando a sua família, Moisés. Você está sacrificando. A Bíblia diz, sacrifício não quero, e sim misericórdia. Conhecimento de Deus do que holocaustos. Ah, que lindo, olha como é que Deus revela a palavra de Deus. Então, o Espírito que estava de sabedoria sobre o sogro de Moisés, sobre Jetro, ele vai chegar, Salomão, vem aqui. Moisés, vem aqui. Deixa eu te dar um conselho para você. Escute eu. Faz o seguinte. Separa aí uma quantia de pessoas. Ore a Deus primeiro. Mas você deve separar. E constitui essas pessoas sobre os negócios mais simples. Para que eles possam resolver. Para que eles possam julgar essas causas. As mais difíceis, no caso, vêm até você, Moisés. Reparte a carga, Moisés. Porque se você tentar levar a carga sozinho, você não vai aguentar, Moisés. Mas eu vou te dar um conselho, Moisés. Reparte a carga com pessoas que são sábias. Isso foi tão bom que Deus, então, ele vai tirar do espírito que estava sobre Moisés e vai repartir com essas outras pessoas. Olha para você ver. Sabe o que é isso? A transfusão de sabedoria. Lembra de que Elias, ele disse para Eliseu, pede-me o que tu queres antes de eu ser tomado de ti. Aí Eliseu, eu já sei, meu senhor, eu já sei o que eu quero. O que você quer, Eliseu? Eu quero que você toque em mim porção dobrada do teu espírito. Aí Elias coloca a mão na cabeça. Dura coisa tu me pediste. Dura coisa. Porção dobrada do meu espírito. Leia a história de Elias e vi o que aquele homem fez com o cenário dos israelitas. Aí então ele coloca a mão. Mas todavia, se você me vires quando for tomado de ti, isso lhe sucederá. Você vai adquirir a sabedoria minha. Transfusão de unção. Há quem não acredite de que nós conseguimos transpassar a unção nossa para outra pessoa. Isso aí é bíblico. Tem respaldo bíblico para isso. Então a Bíblia diz que Elias ele é levado ao céu. A sua capa cai. Então Eliseu tem que abaixar-se no ato de humilhação para pegar a capa. Enquanto ele pega a capa de Elias, ele está diante do Rio Jordão. E ele vai dizer, onde está o Deus de Elias? E com aquela capa ele fere o Jordão. As pessoas estavam do outro lado visualizando o que estava acontecendo. De repente o sobrenatural acontece. O Jordão ele se abre para que Eliseu pudesse passar. Tudo o que o Elias realizou na face dessa terra, na vida de Eliseu se cumpriu 2 vezes mais. A transfusão de unção.
Então Moisés ele está no Egito para adquirir sabedoria humana, através dos livros, astrologia, ciência, arte dos egípcios, ele aprendeu tudo. Deus, depois que ele mata o homem, ele vai para o deserto. E no deserto ele vai ter então a oportunidade de adquirir a sabedoria passada de pessoa para pessoa, através do seu sogro. 40 anos no deserto. Por quê? Porque o que aconteceria com Moisés mais à frente é algo que ficaria marcado por toda a história. Moisés, para os judeus, ele é o cara, ele é a bola da vez. Ele é um homem que nós devemos respeitá-lo e pregar suas mensagens através de muita unção e sabedoria de Deus. Porque Moisés ele foi um homem que deixou escrito sabedorias para nós nos seus livros que são denominados Pentateuco de Moisés. Então observe que ele vai passar 40 anos adquirindo a sabedoria passada de uma pessoa para outra. Através de quem? Do seu sogro Jetro. Como eu já vos disse, foi Jetro que disse para ele, olha, divida a unção que está sobre você, chame homens, constitua sobre o negócio. Por quê? Porque, Moisés, eu tenho observado que a minha filha, a Zípora, eu tenho observado, Moisés, que ela tem ficado muito isolada, Moisés. Você tem que cuidar da sua família também, Moisés. Seus filhos, Moisés. Eu sei que o povo é muito grande que está aí, Moisés, mas é o seguinte, você precisa, Moisés, fazer isso. Você vê esse conselho que esse homem dá para ele mais no futuro. Então ele passa 40 anos aprendendo. E no finalzinho de 40 anos, Moisés então ele vai ter a sabedoria adquirida não pelas filosofias do Egito, não mais pelo seu sogro, sabedoria humana adquirida de homem para com o homem. Ele vai ter as suas experiências para com Deus. Esta sabedoria, ela é a mais linda de todas. Quando nós passamos a termos sabedoria adquirida do próprio Espírito Santo de Deus. Moisés, de longe, ele estava acostumado com isso. 40 anos no deserto. Talvez, por sua vez, quando ele estava lá, isso aqui conjecturando, fazendo uma analogia, Moisés, ele, com seu sogro, no deserto, ele viu sarsas pegando fogo, porque isso era mais comum no exército, no deserto. A sarça pegar fogo. Talvez quando ele chegou no deserto, lá ele viu a sarça pegando fogo. Ele correu para o seu sogro e disse, sogro, sogro, tá pegando fogo no pasto, vamos lá, vamos apagar. Daí ele ia lá com um balde de água e apagava aquele fogo. Mas só que quando o Espírito Santo quer nos revelar alguma coisa, ele vai usar as coisas mais simples que estão ao nosso lado, cotidiano, para que nós possamos adquirir sabedoria através da tal. Então, de repente, Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo. Só que alguma coisa diferente estava ocorrendo. Porque ver sarça pegar fogo e se consumir rapidamente, coisa mais normal no deserto. Mas ver sarça pegar fogo e não se consumir, aí o mistério é muito grande. Que gostoso que é a palavra de Deus.
É muito linda a palavra de Deus. Por isso que existem pessoas dentro da casa de Deus, meros espectadores. Eles estão observando a sarça pegando fogo, mas ela tem medo. Ela não quer se aproximar diante da sarça. Está com medo do fogo lhe queimar. Então a Bíblia diz que Moisés se aproxima da sarça. Depois de 40 anos ele trazia consigo algo muito interessante. Um chinelo ou uma sandália. E nessa sandália era uma sandália de uma divindade cultuada lá no Egito, que ele aprendeu a cultuar ela muito tempo, chamado Deus Ra. Então, quando Deus ele nos chama para termos comunhão com Ele, a primeira coisa que Deus vai mandar você fazer é você tirar as sandálias dos deuses que você cultuava outra hora. Porque o lugar onde você está pisando agora é lugar santo. Então Deus vai dizer para Moisés, Moisés, aí ele escuta a voz da sarça, a sarça não se consumia. Fogo é a presença do Espírito Santo. Aí Deus vai falar para ele, tire a sandália dos pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Quer um conselho de Deus? Cuidado com os lugares onde você tem pisado com os teus pés. Tem lugares que Deus não está. Ah, irmão Rodrigo, você está equivocado, porque o salmista, no Salmo 139, lá diz que Deus está em todos os lugares. Sim, Deus, ele é onipresente. Está em todos os lugares. Mas existem momentos errados e horas erradas. Decisões precipitadas que nós tomamos sem consultar a Deus. E muitas vezes nós pagamos um preço muito grande. Algumas pessoas pagam até com a própria salvação esse preço. Então quero uma palavra de sabedoria diante de Deus. Olhe com quem você está andando. Ande com pessoas que possam lhe acrescentar algo para o teu ministério. Sabe por quê? Porque só se toca pedra em árvores que produzem fruto. Se você está sofrendo por amor à palavra de Deus, fica firme, sempre constante e abundante na obra de Deus, porque existe uma recompensa. E as pessoas que estão aí te olhando, elas desejarão ser igual a você. Por quê? Porque elas verão a sabedoria de Deus na sua pessoa. O apóstolo Paulo ele deixou um dos conselhos mais lindos para nós. Ele disse, sede, pois, os meus imitadores, assim como, pois, eu sou de Cristo. Então, se nós imitarmos um pouquinho do que o apóstolo Paulo deixou nas suas sagradas escrituras, nós também estamos sendo imitadores de Cristo. Como sempre tenho dito isso, sabe quando os discípulos foram reconhecidos como cristãos? Quando eles entraram em Antioquia. Os discípulos lá foram reconhecidos como cristãos, pequenos cristos. Pelo modo em que eles viviam, pela sabedoria que eles adquiriram.
Eu falei para você do primeiro homem no princípio dessa mensagem, que tinha tudo para dar certo, era Judas Iscariotes. Mas ele não usou de sabedoria e acabou morrendo. Sabe qual é o outro homem que teve muita sabedoria? Foi João, o amado. João, ele não perdia a oportunidade de maneira alguma. João, todas as oportunidades que ele tinha, ele reclinava no peito de Jesus para ouvir as suas mensagens. E você sabia que aquele que aproxima-se de Jesus para adquirir sabedoria, ele tem vida longa na face da terra? Dos discípulos, João foi o último a ser levado para o paraíso. Deus deu uma sabedoria tão grande para João, que o mesmo teve as visões apocalípticas. João teve revelações de Deus. Então eu aprendo que a sabedoria de Deus, ela vem acompanhada de revelação. Quando eu digo revelação, não digo revelar às pessoas o número do seu cartão de crédito, o número do seu CPF. Não. Para que isso? Mas eu digo sabedoria para revelar às pessoas o caminho em que as mesmas devem seguir. O sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e arrancar-se aquele que plantou. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. O fator determinante da sua vida é o tempo. E o tempo não para. O apóstolo Paulo, nas Sagradas Escrituras, ele vai dizer assim: eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, mas uma coisa eu sei: ele foi elevado até o paraíso. E foi-lhe revelada coisas inefáveis, que ao homem... Dá um negócio dele fazer um favor. Vai lá. Vai lá brincar lá. A Bíblia diz que ele vai dizer assim: e foi-lhe revelado coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Pela sabedoria, por ser tão grande a revelação que o mesmo teve, foi-lhe colocado sobre ele um espinho na carne, para que ele não se exaltasse diante da revelação, a saber, o mensageiro de Satanás. Pelo que, todas as vezes que ele tentava se exaltar, Deus vinha, dava uma coxadinha no espinho, e ele dizia ai. Aí ele voltava na sua humildade diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Vai lá levar para Dadá. Eu não sei o que você tem passado. Se esse espinho tem muitas vezes apertado a sua vida. Mas saiba que se esse espinho veio sobre você, é por causa da excelência da sabedoria que Deus está te dando. Tentaram de
todo modo condenar a Jó. Bildade ele faz. Eles vieram juntamente com Zofar para tentar acabar com a vida de Jó. 7 dias paravam perto de Jó, ficaram só observando. Observando, olhando. Nós sabemos o que aconteceu com a vida de Jó. A probabilidade é muito grande. Jó cometeu algum pecado. Por isso que Jó está passando esta prova tão terrível. Você não precisa provar nada para ninguém se você cometeu algum pecado ou se você não cometeu o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus! Jesus! Nós pegamos esta mulher em pleno ato de adultério e na lei de Moisés manda com que nós venhamos apedrejar. Jesus está ali, ó, na areia. Escrevendo. E eles talvez esperavam uma palavra que poderia satisfazer as suas vontades, que era de apedrejar aquela pobre mulher. Mas só que eles não sabiam de que eles estavam diante da própria sabedoria de Deus. Então ele vai olhar para a multidão e vai dizer: aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Eu penso que eles pararam por uns pequenos segundos e pensavam. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E destituídos da glória de Deus estávamos. Então foi necessário de que Jesus viesse ao mundo e desse a sua vida em propiciação dos nossos pecados. Então você entende porque muitas vezes o dedo apontado contra o teu próximo não faz muito bem a sua vida? Porque todos nós carregamos uma bagagem do primeiro Adão. Pecado original. Mas só que o segundo Adão, ele não foi feito alma vivente, e sim espírito vivificante. Quer ter sabedoria? Aproxime-se desse espírito, que chama-se Espírito Santo da promessa, da qual foste selados para o dia da redenção. Ele é o mesmo que veio sobre os discípulos no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2. Ele é o mesmo que vinha sobre os profetas no Antigo Testamento, quando perguntaram: está, porém, Saul entre os profetas? Foi o mesmo que usou de Davi com aquela pequena pedra para derrubar o gigante, e fez com que Davi usasse de tamanha força e sabedoria e pegasse ali a espada de Golias e tirasse a sua cabeça fora, para arrancar a afronta dos israelitas. Não se assente na roda dos escarnecedores, porque muitas vezes eles estarão falando coisas que vai contra a sua fé, contra a doutrina que você aprendeu. Se for para ter no meio dos ímpios, que seja para ser sal e luz do mundo.
Porque se você estiver aí e não for o tempero, de nada mais para você prestará, a não ser para ser zombado e pisado pelos homens. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O justo ele pode cair até 7 vezes e não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Irmãos, eu vou terminar aqui porque eu tenho que trocar o meu menino. Se fosse para falar de sabedoria, nós temos muitas passagens bíblicas para falar de pessoas sábias. Abigail, a sabedoria do tio de Esther. Mardoqueu teve a sabedoria de Josué, a sabedoria de Oséias, a sabedoria de Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, de Malaquias. Nossa, nós tínhamos muita palavra para falar. Eu peço para vocês encarecidamente, ore em prol da minha vida, da minha família. Sou muito necessário das suas orações, para que nós possamos passar por essa prova usando de sabedoria diante de Deus. Porque nós estamos aqui não para blasfemarmos, mas temos a compreensão de que Deus está conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se possível for, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam vê-las. Sou grato a ti. Deus te abençoe em nome de Jesus.